Galera, antes tarde do que nunca, na verdade, eu assisti ontem o live action Alita Anjos de Combate. E nesse vídeo aqui eu vou dizer o que eu achei do filme. Bora lá, galera, tá fresquinho na cabeça, e bora lá. Underestimating who I am. Estrantes, Peter aqui, sim, galera, eu sei. Pô, Peter, vai fazer esse review agora, depois de 4 meses do lançamento? Pois é, né, eu tava lá de bobeira e comprei o filme online, rapaz, nada de torrent, é muito feio fazer uma coisa dessa. Eu já tinha feito vídeo sobre o filme, mas não cheguei a assistir no cinema. De qualquer jeito, galera, é como eu digo, né, antes tarde do que nunca. E agora que o filme tá disponível pra qualquer um assistir, e sabendo que muita gente deixou pra assistir agora, eu vou dar a minha opinião. Então assim, ó, eu vou direto ao ponto, bora começar dizendo o principal. Galera, o filme é pica das galáxias. Pronto, podia ter ido embora, mas calma, fica aí, vamos conversar mais. É um filme produzido, sabe por quem? James Cameron, cara. Sim, o mesmo cara, Titanic, Avatar, Terminator. No meio de tanto live action ruim acontecendo agora em Hollywood, esse filme saiu tipo como um oásis, né, cara? Tipo, é verdade, tá no meio, é uma coisa maravilhosa. Sim, é um live action de um mangá, né? O filme mistura CGI com atores reais e é uma adaptação do mangá Gun, que foi criado pelo Yukito Kishiro, com o nome de Battle Angel Alita, aqui no ocidente, né, e publicado entre 1990 a 1995. O mangá ele virou o anime Battle Angel, com 2 episódios de 30 minutos, e assim, basta você procurar na internet que você acha isso aí. E se você comparar cenas do anime com o filme, cara, na boa tem muita semelhança. Eu não tinha visto um anime antes, né, desse filme, eu fui querer conferir depois que eu vi o filme. E a homenagem do filme ao anime é muito clara, tem muitas cenas muito parecidas, muito igual, sabe, os ângulos de câmera, cara, assim, realmente foi muito bem feito esse live action. E o filme, muito antes de estrear, já chamava atenção por conta da personagem principal, Alita, né? Que apareceu nos trailers com aqueles olhos gigantes. E esses olhos ficaram assim, né? Com uma clara homenagem aos traços japoneses, né? Dos mangakás japoneses, que usam esses olhos grandes nos personagens. É um clichê esse olhão grande. A gente acostumou. E a personagem, Alita, ficou basicamente idêntica à personagem do mangá, do anime. Então, assim, foi um live action muito fiel, cara. Mas vamos lá, galera. A história do filme acontece no ano de 2563, quando um cientista, que é um cirurgião de ciborgues, né, descobre num lixão os restos de uma ciborgue. Aí ele reconstrói essa ciborgue na oficina dele e dá pra ela o nome de Alita, lá em homenagem à falecida filha dele. Quando a Alita acorda, ela não tem nenhuma lembrança do passado dela, de quem ela foi, né, o que ela fazia. É típica criança pura, sabe, criança inocente, e fica então uma relação de pai e filha, né, ela com o cirurgião que consertou ela. Só que com o desenrolar do filme, a gente vai descobrindo o passado dela. E ela, na verdade, é uma máquina de guerra de última geração, que domina um estilo de luta que foi abolido de tão perigoso. Ou seja, se foi abolido de tão perigoso, dá pra perceber que a mina é casca grossa. E é casca grossa pra caramba! E ela vai descobrindo que tem essas qualidades de luta no mesmo estilo tipo Jason Bourne, sabe? Tipo, ela levanta a guarda assim que pressente o perigo, sabe? Ela não sabe que tem essas qualidades todas, mas ela vai percebendo que tem conforme ela se sente ameaçada. Nesse mundo futurístico, existem os caçadores de recompensa, né? Que são pessoas ou ciborgues devidamente registrados que usam as suas habilidades de luta, né, pra caçarem criminosos. E lógico que entre esses caçadores também tem vilões, tem os caras mais casca grossa, mais mal encarados, e esses vilões vão acabar parando no caminho da Alita. E aí que tem ação. Porrada, cara. Galera, sério, não acha que é porque é uma animação que as lutas são fofinhas. Galera, sério, todas as cenas de luta são badass. Tudo casca grossa demais. Você quer esculacho, assim, em Big Boss? Sabe quando chega no Big Boss final e tem aquele esculacho? Tem. Você quer luta em bar? Tem. Você quer luta com vários ciborgues ao mesmo tempo? Tem. Tudo sendo esculachado. Você quer violência do tipo cortar pessoas no meio, arrancar a cabeça, desmembrar? Tem também! E como um filme que tem a mão do James Cameron, você não pode esperar pouco dos efeitos especiais. Aliás, de tudo, mas dos efeitos especiais é uma coisa à parte, né? Eu só não dou nota 10 porque tem sim momentos que você percebe CGI, né? Como nos cabelos da Alita. Até hoje os caras parecem que não conseguem se dar bem com aqueles cabelos. Com cabelo CGI, né? Mas sério, isso é mimimi da minha parte, né? O filme é incrível. Os efeitos especiais são incríveis. Segundo James Cameron e o diretor Robert Rodrigues, não dava pra ter feito esse filme antes, num tempo antes, porque seria impossível conseguir o grau de realismo que eles queriam pra Alita. Eu te falo, cara, quando tem a mão do James Cameron, parece que o cara tá
sempre mudando a indústria do cinema. Porque assim, galera, não dava pra fazer com uma atriz e não dava pra fazer só com CGI. Eles falaram que o filme emprega uma tecnologia que nunca foi vista antes e até consegue misturar o que tem de melhor no mangá com o que tem de melhor no cinema. A Alita é interpretada pela atriz Rosa Salazar, né? E os movimentos dela são capturados, são digitalizados pra criar a personagem Alita. E você não vai se ligar que é CGI. Não dá. Você esquece completamente isso e você vai achar a Alita, mesmo com aquele olhão, a maior gatinha. Cara, tá bem bacana, bem real. Principalmente por conta de você misturar, né, CGI com personagens reais. Então o seu cérebro não consegue captar isso. Você simplesmente tá vendo um filme real ali o tempo todo. E pra fazer esse vídeo aqui, eu fui conferir a bilheteria antes, né? E em abril, né, desse ano, tava na marca de 405 milhões de dólares. O filme, quando lançou, foi criticado e tal, né? E era tipo um potencial fracasso. Mas a produção só gastou 170 milhões de dólares. Então, o filme se pagou, né? E se pagou bem. Eu tô levantando isso porque, assim, fica claro, presta atenção, que o filme é dividido em mais de um filme. Não, impossível acabar ali. Né? Esse filme da Alita é só a primeira parte. E eles fizeram proposital pra ser a primeira parte. O filme pede um final e quem gostou do filme vai com certeza querer ver a parte 2, porque o verdadeiro vilão do filme, né, que ficou atrás dos holofotes o filme inteiro, ainda não foi vencido, tá lá. A sequência do filme ainda não foi confirmada, mas eu acho que, tipo, boca a boca, né, vai fazer a galera comprar mais da mídia digital, mais Blu-ray, e isso vai impulsionar a eventual bilheteria do segundo filme, os caras sabem disso. É só a galera maneirar no torrent, né? Eu acho, inclusive, que grande parte da galera que não gostou do filme foi justamente porque não viu esse final acontecendo, sabe? Você queria o final. Mas, galera, o filme é bom demais. E até a galera que não curtiu quando assistir a segunda e decisiva parte vai adorar. A Alita precisa subir naquela cidade flutuante, né? Que foi da onde ela veio, que o lixão tava justamente embaixo daquela cidade. Porque o vilão tá lá, naquela cidade flutuante. Aviso de spoiler rápido aqui, rápido e inofensivo, tá, editor? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todos os vilões que ela enfrentou no filme, tipo, foram vencidos ridiculamente fáceis. Ela é muito superior a todo mundo. Pra você ter noção, mesmo quando ela não tinha um braço e duas pernas, ou seja, ela só tinha um braço, cara, era um cotoco, só tinha um braço. Ela conseguiu vencer um inimigo ciborgue muito casca grossa. Fim do spoiler. Galera, vamos lá, a minha nota pra Alita é... Não, é 9. E sei lá, né, cara, eu até daria mais, mas como eu sei que tem filmes 10 épicos demais, então fica 9. 9 tá bom. Assiste e seja feliz. E se você quiser que eu faça review ou análise de filmes antigos como esse aqui, filmes que marcaram gerações, coloca aí nos comentários qual o próximo filme que vale uma análise, um review, qualquer um, cara. Pensa aí embaixo, coloca nos comentários. Quem sabe a gente não faz um quadro novo aqui no canal. Eu vou curtir, assistir de novo esse filme. De repente a gente até assiste junto no Instagram e depois no dia seguinte eu trago uma análise pra vocês. Vai ser maneiro, eu curti assim minha própria ideia. Essa partiu de mim. Obrigado de coração, galera. Não esquece o joinha e ó, se inscreve aqui, tamo junto sempre. Pô, não é verdade? Tamo junto sempre, então preciso de você aqui no canal. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!